Ratinho! Olha só, separa a pipoca, porque Felipe Campos respondeu Dona Sônia Abrão após ela desmerecer, desdenhar do apresentador durante a sua entrevista ali com o programa da blogueirinha, tá? Antes, já clica aí nesse like pra você me ajudar, hein? Por favor, não custa nada, de graça, se dá o maior apoio aqui pro nosso canal. E claro, também, obviamente, eu quero saber o seu comentário. O que vocês acham aí da postura da Sônia e da resposta do Felipe? Rapidamente pra vocês, ontem a Sônia Abrão fez pouco caso ali do Felipe Campos quando questionada sobre o que ela achava do sucesso do Felipe. Eu tenho um trechinho desse vídeo, olha só. Nome. Você se incomoda do sucesso que o Felipe Campos está fazendo? Quem? Felipe Campos. Nossa. Felipe Campos perguntou. Qual a próxima? Eita, tem problema com o Felipe? Qual a próxima Que pergunta? Eita, tá bom, é processo isso, né? Não é problema, não, é processo, o nome disso tem o nome. Bom, Sônia Abrão, vocês viram, né? Não quis ali tocar no nome do Felipe e fez como se não conhecesse o apresentador. No seu canal, Felipe Campos se viu ao direito de responder Sônia Abrão, né? Ele foi citado nominalmente, nada mais óbvio do que isso. Felipe Campos detonou a apresentadora, a chamou de hipócrita e pediu para ela deixá-lo em paz. Eu tenho um vídeo aqui para vocês, olha só, e eu quero saber a sua opinião. Rodou. Afirmou não me conhecer. E aqui vai um recado direto pra você, Sônia Abrão. Você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Ao ponto que durante quase 8 anos convivi tão de perto com você, e foi justamente por te conhecer tão bem e conhecer toda a sua conduta, né, que eu preferi pedir demissão. Poderia sim eu poderia escancarar tudo o que eu vivi nos bastidores. Mas é porque eu não vou fazer isso por respeito, inclusive, ao seu público e à sua idade, porque a minha educação, ela não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos, tá? E recentemente, quando você foi homenageada no quadro Sala dos Artistas, lá do programa Silvio Santos, eu estava lá entre os jurados. De coração limpo, eu participei, fiz perguntas, elogiei a sua trajetória e coloquei você como uma das maiores jornalistas desse país e uma das melhores comunicadoras, como você é, sim. Mas, no entanto, a sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua. Como, por exemplo, a Cariúcha ontem, que você fez questão, inclusive, de acabar no programa da blogueirinha. Você que se diz tanto lutar pelas mulheres, né, pelo respeito, que você é contra o racismo, deveria compreender, inclusive, que a Cariúcha é uma mulher preta, da periferia, com uma história que ela mesma já compartilhou, inclusive no passado que ela teve, sabe? O mesmo padrão de julgamento você aplicou contra a Patrícia Poeta, Glória Pires, ou você quer que eu relembre o episódio da Glória Pires? Se você quiser, a gente escancara tudo aqui. Tá? Eu não cuspo, inclusive, no prato que eu comi, não, Sônia Abrão, tá? Eu cuspo no prato de quem agiu com deslealdade comigo e com tantas outras pessoas que você insiste em menosprezar. Ou você já esqueceu dos processos milionários que ex-colegas moveram contra o seu programa por assédio moral, inclusive. E o que você insiste em fazer comigo é exatamente isso, assédio moral. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, Sônia Abrão. Isso você pode ficar sossegada. Se eu quiser, eu posso sim revelar tudo, mas tudo, com todos os detalhes, datas, provas, os motivos reais da minha saída, inclusive do seu programa. E eu garanto que a partir daí, você vai me conhecer muitíssimo bem. E todos vão saber da verdade. Mas em respeito ao seu público, porque eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu também dou uma boiada pra eu não sair dela. Isso você pode ter absolutamente certeza, tá? Você não se aguentou ao me ver no júri, inclusive, do Troféu Imprensa. A gente tava sobre a mesma estatura, né? E, ao que parece, não suporta assistir à ascensão de absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque toda essa imagem que você tenta sustentar de alecrim dourado, por exemplo, desmorona diante de todas as atitudes que você tem como essas, né? Mas não se preocupe, tá? Porque em respeito ao seu público, eu não farei uma delação premiada. Você pode ficar sossegada, tá? Mesmo assim, saiba de uma coisa, o seu público só está esperando eu aportar em algum lugar para me acompanhar diariamente. Isso você pode ter certeza. Sônia, eu só vou te mandar um recado, você me respeite, da mesma forma que eu venho te respeitando, tá? A pior maldade é fingir bondade, a pior maldade é ser hipócrita, tá? Isso é insano. E com todo respeito, você nunca foi a melhor pessoa para medir caráter ou atitudes alheias. Pelo contrário, sei exatamente quem você é. E foi por isso que eu pedi demissão. E se é pra ser assim, então que comecem os jogos. Eu só tô aqui pedindo respeito.
Respeito. Respeito porque não é a primeira vez que você age dessa forma. Eu nem falo de você. Eu nem falo sobre o que aconteceu com Bruno Tálamo, com Cintia Lima, com outro jornalista também, que eu não vou citar o nome porque eu não falei com ele. Mas eu tenho grandes amigos aí, inclusive também, que trabalham com você e mereciam, inclusive, ter um pouco mais de dignidade. Mas vamos parar essa conversa por aqui. Aproveito para mandar o meu recado à Glória Pires, o meu carinho também para Patrícia Poeta, Maísa Silva, para Cariúcha, Adriane Galisteu, Claudete Troiano, e que por coincidência são todas mulheres igual a você, né? Que tanto luta e levanta a bandeira do mexeu com uma, mexeu com todas, né? Olha, e que foram feridas, inclusive, pela sua falta de empatia. Inclusive eu, e empatia essa que você tanto pede, empatia essa que você tanto abomina quando as pessoas não têm. Mas você faz questão, inclusive, de ir e enfiar o pé na boca de uma Cariúcha, né? Que é uma mulher preta, né? Da periferia, que conseguiu se levantar na vida, independente do que ela tenha feito, com você ou não no Teleton, independente disso, sabe? Você não se diz o suprassumo da história? Passasse por cima. Por que você tem que trazer todas as vezes esses fatos, inclusive, a público, sabe? Já que você é tão a favor da sororidade. Nada, Sônia Abrão, você não passa de uma hipócrita. Você não passa realmente de uma pessoa que eu, volto a frisar, de tanto te conhecer e de tanto conviver com você, realmente a melhor saída foi pedir demissão. Infelizmente, eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários eu tenho, inclusive, aonde você trabalha, tivessem a mesma oportunidade que eu tive de voar, mas de voar bem longe de você, mas bem longe. Sabe por quê? Porque eles merecem sim o meu respeito, porque são profissionais, são pessoas capazes, são pessoas que realmente estão aí. Muita gente pode falar, porque o Felipe Campos com Sônia Abrão, enfim e tal. Eu fiquei 8 anos com você, fiz uma escola maravilhosa, consegui realmente me aprumar na comunicação, olhei bastante também por tudo que você fazia e por tudo que você faz. Mas você, infelizmente, você com essas suas atitudes pra lacrar na internet, pra ficar mais conhecida, enfim, você usa dessa manobra sua tão baixa, porque você sim é baixa, não são as pessoas. Porque quando você fala sobre isso, você fala muito mais sobre você do que eu. Porque no dia que você foi homenageada lá no programa Silvio Santos, na Sala do Artista, eu fiquei muito feliz que você estava sendo homenageada, tá? Eu fiz questão de te fazer perguntas, porque eu sabia, eu poderia muito bem não participar, eu poderia falar, não quero participar. E ali, eu estendi todas as honras a você. Por quê? Porque realmente eu volto a frisar, você é uma grande comunicadora, você é uma grande jornalista. Eu nunca te desmereci profissionalmente, mas como pessoa você deixa a desejar. E você deixa a desejar por isso. E os bastidores dizem muito mais sobre você. Você pode ter certeza disso, tá, Sônia Abrão? Então não venha mais com essas histórias, tá? E me respeite. Liberta o meu anjo da guarda, me respeite. Eu exijo respeito da sua parte, tá? Não precisa falar no meu nome, não precisa tocar no meu nome, mas não venha com deboche, porque eu nunca debochei de você. Eu nunca debochei das suas atitudes, e motivo não falta. Pode ter certeza disso. Motivo não falta pra debochar de você, tá? Mas eu nunca, porque eu sempre te respeitei. Eu sempre fiz questão de, enquanto eu estive ao seu lado, até realmente depois não começar a descobrir exatamente tudo, como movimentava a engrenagem, né? Enquanto eu estive ao seu lado, eu sempre levei o seu nome pra frente. Então não venha com esse tipo de história pra cima de mim, por favor. Eu não vou admitir mais esse tipo de coisa e eu exijo respeito. Respeito ainda pela profissional que você... Tá aí então, gente, boa parte do vídeo do Felipe Campos soltando os cachorros na Sônia Abrão. Vocês viram que o vídeo estava acelerado, né? Porque ele começou o programa com quase 20 minutos. Se você quer acompanhar na íntegra, tá lá no canal do Felipe, mas boa parte ali do conteúdo é isso aqui que eu dei uma acelerada para vocês. Olha, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acharam aí do desabafo de Felipe Campos, da experiência dele com Sônia Abrão? Bom, deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você, tchau!